Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gálatas capítulo 3. Creio que teremos aqui a nossa meditação no verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Senhor Deus, nós dependemos de Ti. Em cada pregação, precisamos do Senhor, porque este alimento não é alimento para qualquer tipo de gente. É para um povo escolhido. É uma raça forte. Sabemos que o Senhor tem esse povo na terra. E este povo gosta de ouvir a palavra como ela é, ainda que corta cada um de nós. Mas queremos a palavra. Manifesta a tua graça, teu poder, tua bênção em nossas vidas, enquanto falamos tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma super semente. Vemos quão debilitado está o ser humano. Se o ser humano está debilitado, tudo que o rodeia está debilitado. Está sem força, está sem poder. E Deus, no meio de toda esta fraqueza, Ele tira sua força. É da fraqueza. Ele falou para Paulo que é da fraqueza que Ele tira a força. Nós tiramos força da força. Deus tira a força da fraqueza. Por isso, muitas vezes, Ele não dá certo com o ser humano. O ser humano está em busca do forte para ele buscar força. Deus está em busca do fraco para Ele manifestar força. Ele tira a força do fraco. Paulo clamou a Deus, disse: eu preciso dessa libertação. Tem um demônio que me aflige. Eu quero ser liberto. Tira esse mal de mim. Tira esse demônio do meu estado físico. Ao invés de Deus falar para ele: olha, crê em Isaías. Que Isaías já disse que eu levei as enfermidades. E a sua está no meio. Deus falou para ele: nesta tua fraqueza opera a minha força. Exatamente num lugar que ninguém extrai nada, nem Paulo extraía. Ele estava pedindo para Deus tirar aquele mal, que ele estava uma visão fraca, não estava enxergando muito bem, por causa das grandes visões que Deus tinha dado para ele, que ele não podia contar para ninguém, não era lícito contar a homem algum.
E aquilo foi acabando com as vistas dele, ao ponto dele escrever as últimas cartas, dizendo: com grandes letras vos escrevi. Porque ele tinha que escrever grande, porque ele não enxergava. E ele pedia então para Deus tirar esse demônio físico, no estado físico, a cegueira. Estava perdendo a visão. E Deus disse: a minha graça te basta. O Senhor não vai tirar a cegueira? Se o Senhor não tirar, eu não te sirvo. A minha graça te basta. Porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Deus não tirou aquilo de Paulo, mas deu para ele o consolo. Eu te dou a minha graça e ela basta. Não importa o que esteja você sofrendo. Irmão Brana diz que Paulo levantava, era como levar outro murro. Ele era esbofeteado. Sentia-se bem baixo. E Deus estava extraindo força da fraqueza dele. Porque aí Deus é glorificado. Quando eu não sou nada, é que Deus vai lá, ainda encontra coisa. Mas não tem nada. O marido não encontrou, a esposa não encontrou, o pastor não encontrou. Ninguém encontrou nada. Deus vai lá e diz: tem. A minha força opera exatamente aí. Eu estou esperando você ficar mais fraca para a minha força operar. Estou esperando você ficar mais fraco para a minha força operar. Agora eu te dou uma coisa: a minha graça te basta. Basta? Ah, eu quero ver a graça bastar com a visão fraca. E Paulo teve o consolo de Deus para isso, foi até o fim, pregou a fase presente do meu ministério. Demas me abandonou e foi para o presente século, diz o irmão Brana, que é a popularidade, porque Demas só seguiu Paulo quando ele viu popularidade em Paulo, mas quando ele viu que Paulo perdeu a popularidade, ele largou Paulo, deixou Paulo sozinho e foi para a popularidade, porque ele amava a popularidade, ele amava o presente século, e foi para lá. E Paulo continuou sozinho, suas orações não estavam surtindo efeito. Deixei o pergaminho, já estava, parece que meio esquerosado. Ele havia esquecido os pergaminhos, esquecer a Bíblia. Já pensou em esquecer a Bíblia? Paulo esqueceu a Bíblia. Traga os pergaminhos que eu deixei na casa do irmão fulano. Eu também passei lá e larguei Trófimo doente. Não curou ele, você com tanto poder. Quando começou o ministério, você parou lá em Listra. Chamou o paralítico saiu andando. Mas a fase presente do ministério dele era sofrimento, era luta, não via poder, e Deus estava atuando naquela fase presente do seu ministério. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males, e só tenho Marcos comigo, o que antes não me servia, mas agora serve, porque não tem mais ninguém. Agora o Marcos está me servindo, ele está comigo. Sabe o que me segue agora? Lucas. Alguém podia dizer: por certo, agora precisa de doutor, porque acabou tudo. Deus quer tirar força na fraqueza. Ninguém encontrou nada em Maria Madalena, Jesus encontrou. O sacerdote não encontrou, Jesus encontrou. Ninguém encontrou nada no ladrão da cruz, o arrependido, Jesus encontrou. O mais fraco, mais abatido, mais condenado, Jesus olhou nele e viu que ele tinha eleição. Sabe por quê? Porque o ladrão olhou em Jesus e viu que Jesus era rei. Esse não pode ficar para trás.
eu salvo ele na cruz. Eu tiro força na fraqueza, na destruição. Tirou força na imoralidade de Maria Madalena. Encontrou força quando ela podia sair pelas ruas e falar duramente contra o sacerdote. Porque vocês batem nele, espancam ele. Foi ele quem curou os vossos doentes. Ele ressuscitou os vossos mortos. Porque faz isto? E o sacerdote veio e deu um murro nela. E Deus tirou força daquela fraqueza, daquela mulher de má fama. Irmãos, tem hora que Deus não pode tirar nada em nós, porque somos fortes. Você viu quando Deus tirou força de Davi? Quando ele estava desamparado pelo seu filho, desamparado pelo seu povo, Deus foi lá e tirou força dele. Colocou homens ao lado dele que valia a pena. Não deixou o filho, mas colocou gentios ao lado de Davi, que valia a pena ter um homem daquele ao lado. Era Deus tirando força da fraqueza. Jesus chorando no monte, olhando para Jerusalém, e Deus extraindo força do choro, extraindo vitória do choro. 800 anos mais tarde, Jesus repetiu aquele papel lá no monte. Olhou para Jerusalém e diz: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste, por isso a vossa casa ficará deserta. Ele estava tirando força na fraqueza. O pai tirando força na fraqueza do filho. O pai tirando força no desamparo do filho. Tirando salvação para mim na morte do filho. Tirando cura para mim na morte do filho. Oh, só Deus pode fazer isso. Tirar força da fraqueza. Tirar saúde da doença. Jesus morrendo com dores e ele tirando saúde para mim, extraindo dali saúde para mim. Jesus sendo açoitado e Deus extraindo para mim libertação. Jesus indo para o sepulcro e Deus extraindo para mim o batismo. Jesus saindo do sepulcro e Deus extraindo para mim a ressurreição. Isso vale a pena onde Deus trabalha. Ele extrai a força da fraqueza. Quando todos choravam, olhava para ele e não via nada. Deus estava fazendo o maior trabalho do mundo. Quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente naquele momento, ele concluiu, ele acabou o plano da salvação, da minha redenção. Ele terminou e diz: Pai, tudo está consumado. Na morte, ao expirar, ele consumou a minha salvação, a sua salvação. Você não é nada, eu não sou nada. Mas ele extrai do nada o tudo. Sabe por quê? Porque ele tem uma raça. Deus tem uma raça. Deus tem uma terra, aqui na terra, uma semente. Nesta terra, ele plantou uma semente que ele não fica sem colher esta semente. Ele não perde nenhum. Ele diz: nenhum daquele que o Pai me deu, eu perderei. Mas levantarei na ressurreição. Ele não perde um. Agora ele não perde um que o Pai deu. Eu fico perguntando, você deve fazer a mesma pergunta: porventura, Pai, tu me deste ao filho? Não é porque sou pregador
que tem que dizer que me deste. Não é por ser cantor, não é por ser diácono, que tu me deste ao filho. Mas quero perguntar entre eu e Deus, na que atitude tu me deste ao filho? Porque o filho diz: tudo que o pai me deu virá a mim. Porque se não foi dado pelo pai ao filho, não vem a mim, que é a palavra da hora. Não consegue vir, encrava o carro, se os faraós. Porque não foi dado, mas entrou no mesmo caminho, entrou na mesma mensagem, entrou na mesma etapa, mas o carro não sai do outro lado, o carro vai afundar, seu cavalo vai afundar. Porque não sai do outro lado, entrou, mas não sai. Mas Israel entrou e saiu. Mas Faraó entrou, mas não saiu. Deus extraiu vitória para Miriam cantar do outro lado. Mesmo que depois ela ficou leprosa. Porque não tem uma mulher que não é leprosa quando ela fala contra o ministério. A igreja tem se tornado uma leprosa, porque ela fala contra o ministério de Elias nesta era. Toda a denominação que fala contra o William Branham, ela é uma leprosa. Ela não tem o que precisa. Ela pode até cantar só o Senhor é Deus. Ela pode ser unicista, não importa. Mas a lepra pega ela. Porque Deus permitiu as fraquezas de Moisés para manifestar. Moisés não queria aquilo. Se ele soubesse, ele diria: Deus, não deixa eu fazer isso, não deixa eu casar com essa mulher da África, com essa Etiópia. Não deixa eu casar com ela, porque isso vai matar minha irmã, porque a língua dela não aguenta. Ela pula, ela grita, ela é espiritual, ela bate tamboril, mas ela não vai suportar ver o meu casamento, eu, um homem hebreu, casando com uma da Etiópia, e eu já preguei que não pode fazer isso, Senhor. Não deixa esse juízo cair na minha casa, na minha família, nas minhas filhas, na minha mulher, no meu marido. Vocês têm que pensar nisso. Deus não deixa isso cair. Oh, mas Moisés não sabia. Moisés só viu o regozijo da sua irmã. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. E agora? Moisés, você casou com uma mulher escurinha? Não, Moisés. Você pregou que todo mundo tem que casar com gente de Israel. Agora você quer ser o bom? Você pregou e é diferente? Você faz ao contrário da sua pregação? Oh, mas Deus mandou! Quando Deus manda eu fazer uma coisa para destruir um irmão, para destruir uma irmã, Deus mandou ele casar com aquela mulher. Não era certo, isso estava errado. Mas Deus falou para ele: casa com ela. Se ele soubesse que o casamento ia matar a irmã dele, que aquele casamento ia trazer lepra para a irmã dele. E ainda o irmão Branham disse que ele orou, a lepra saiu, mas depois Miriam morreu. Cantou só o Senhor é Deus, mas a lepra não deixou ela viver. Leprosa contra o ministério profético. Igrejas leprosas, todas que falam do profeta, elas estão leprosas. Miriãs que cantam, que batem os seus tamboril, que são alegres, que são até pentecostais, e muitos dentro da própria mensagem, pentecostais dentro da mensagem, quando Deus nos tirou do pentecostalismo. Como que nós podemos voltar para lá, quando Deus nos tirou de lá? Não estamos muito longe, não.
Lutero tirou os luteranos da católica e eles estão de volta. O Wesley tirou e eles estão de volta. Os pentecostais saíram, mas estão de volta. O William Branham veio e tirou o povo, mas eles estão de volta. Eles não percebem o que Deus está fazendo e morrem um atrás do outro. Que tipo de semente é esta? Cadê a semente real? Cadê a super raça? Cadê a super semente? De onde vem essa super semente? Como Deus trabalha, como Deus começa com uma família, como a família de Abraão. Abraão levou o nome de Hebreu. Hebreu é aquele que veio do outro lado. Que outro lado? De Babilônia. Ele veio da Babilônia, então ele é hebreu. Você entendeu isso? Ele veio da Babilônia e agora ele é hebreu. Ele veio de Ur dos Caldeus e agora é hebreu. Deus o fez daquela maneira. Deus nos tirou dos lugares e nos fez o que nos fez. Você não tem que dizer nada, irmão Brando, você não tem que dizer obrigado a ninguém. Por mais que você pense bem de um homem, diz o William Branham, ele não merece aquilo. O William Branham está certo. Mas tinha um ministério na terra, tinha uma semente na terra, tinha uma super semente na terra, que não é fácil para as pessoas identificar. E esta semente vem lá da natural. Ela teve que começar na natural. Mas Deus já tinha uma vindicação para a semente espiritual. Mas quanta coisa aquela semente passou. Ela entrou no Egito, ela saiu do Egito, ela caminhou no deserto, ela morreu no deserto, ela levantou semente original. Gerou filhos para o rapto, gerou filhos para o batismo com o Espírito Santo, mas eles mesmos não foram batizados. Foram batizados na água, lá no Mar Vermelho, pela coluna de fogo, foram batizados. E agora perderam o principal, que era entrar em Canaã. Não entraram. Eram os mais velhos, eram os primeiros. E sempre reivindica alguma coisa. Irmãos, eu sempre gosto, eu peço, meu Deus, me faça um crente novo, todo dia. Porque crente velho fede. Crente velho é teimoso. Crente velho é ranzinza. Não estou falando contra a velhice, não. Estou falando contra um crente que tem fé de 10, 30, 40, 50 anos. A maioria deles são como Israel. Levanta contra o profeta, levanta contra quem está na frente, fala sem medo. Deus não permita que eu tenha uma fé velha, ranzinza, resmungona, repelente à sua palavra. Não permita que a minha fé envelheça. Deus, me faça todo dia uma nova criatura, uma nova fé, que eu esteja imbuído como uma criança, que pode perdoar a todo mundo, que pode sentir bem com a sua presença, que pode te agradecer, que pode apanhar e voltar no mesmo lugar depois que apanhou. Faça-me uma criança como o irmão Pedro, que apanhou, foi chamado de demônio, e no outro dia, olha o Pedro outra vez. Você não tem vergonha, Pedro? Eu disse, não, a questão não é ter vergonha, é que eu tenho eleição, não tem jeito. Não tem para quem ir. Não tem para quem ir. A palavra do profeta não está valendo para muita gente da igreja, da mensagem, não está valendo uma carta à igreja. Se Deus está de fato no seu coração, Cristo, o mistério de Deus revelado, você não suportará ver estas portas se abrirem para você entrar em companheirismo com seus irmãos no Senhor. Se Deus está, mas se o diabo estiver, é muito difícil. Mas se Deus está no seu coração, olha, Deus quer falar com Deus. Você tem Deus? Você quer encontrar outra irmã que tem Deus.
outro irmão que tem Deus. Agora tem uma coisa, se você for olhar um para o outro, para o defeito, irmão Branham também disse, se você vem aqui para ver defeito, o diabo vai te mostrar muito. Que aqui tem defeito no pastor, na mulher do pastor, nos filhos do pastor, depois nos diáconos, na mulher dos diáconos, nos filhos dos diáconos, e vai, e depois você vai para a mulher dos membros, para os filhos dos membros, tem defeito? Tem! Mas quando você é um cristão, uma cristã, você já creu no principal, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu sei onde eu estou parado. Amém? Uma super semente. Não é uma semente, é uma super. Não é uma semente, é uma super semente. Não é um homem, é um super homem. Você sabe que você, como um cristão, é um super homem? Não para ficar voando aí que nem um trouxa. Você é um super homem. Para superar as coisas, para superar as lutas. Existe alguma super mulher aqui que supera o corte de cabelo da irmã, que supera a saia rachada da irmã? Tem alguma super irmã aqui, super cristã, que supera, voa por cima de tudo isso? O que manda é você superar a fraqueza do outro, superar a fraqueza do ministério. Eu nunca digo para uma pessoa, sai da sua igreja porque o seu pastor fez coisa errada, ou membros lá da sua igreja fez coisa errada. Eu nunca digo, porque em todo lugar tem coisa errada. Como vai dizer para sair porque tem coisa errada? Em todo lugar. Irmão Branham disse, se eu nascesse há 5 minutos atrás e ficasse dentro de uma parede, ali, coberto por uma parede, um telhado, e não saísse de jeito nenhum, ele dizia assim, eu seria mais sujo do que as sujas paredes do inferno. Nascesse há 5 minutos atrás. Pensa bem, eu que tenho 55 anos. Se nascesse há 5 minutos atrás, seria mais sujo do que as sujas paredes do inferno. E nós que já nascemos há 50, 60, 70 anos atrás, você já pensou bem? Como que a coisa seria? Mas quando Jesus Cristo veio e entrou, ele disse, eu vou apagar tudo isso aí, você não tem mais nada. Não tem mais nada. Você não tem mais passado. Ah, o meu passado é isso e aquilo. Não, você não tem passado. Gente, o que eu quero que vocês entendam, não faça passado no presente, gente. Vocês têm um presente hoje, que se vocês erram, ele se torna passado. Hoje. Agora, depois de tanto tempo ter crido nessa mensagem, vamos sempre fazer presente, sempre presente. Ele chama, você diz, presente, Senhor. Cada culto que Deus chama, ele diz, presente, Senhor. Cada oração, presente, Senhor. O seu ministério está em dificuldade, presente, Senhor, mas eu estou aqui, não importa não. O seu lar está em problema, presente, Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Isso é uma super raça. É uma super semente. Oh, racinha fraca. Raça débil. Que não aguenta olhar para o erro dos outros. Entre nessa semente forte. Nasça desta semente. Irmão Branham diz, você não pode entrar, tem que nascer. Nasça desta semente, a semente da era, uma super semente. Eu não precisava mais parágrafos, eu tenho muitos aqui, mas só esse daqui para mim vale a pena. 86, hoje tem se cumprido essa escritura. E eu creio nisso, que tem cumprido hoje, há 40 anos atrás. Hoje, há 40 anos atrás. Você pensa bem, hoje ela está tão viva aqui, porque Deus tem uma super raça. Deus não está criando frango de granja. Deus não está criando gente peituda. Deus não está criando esses patetas. Deus tem uma super raça. Quando se fala em Deus, ele diz, oh glória. Quando se fala do Cordeiro saiu do trono, ele diz, oh, aleluia.
Quando se fala Jesus veio no monte pôr do sol, numa nuvem, assim como ele subiu, lá em Atos 1, ele diz, ai, graças a Deus. O que você está esperando? Eu estou esperando uma outra agora. Porque essa que ele veio foi como filho do homem. Eu estou esperando uma para me arrebatar. Eu vou ler daqui a pouquinho. Olha aqui, 86. Agora temos encontrado a condição do mundo e vemos aonde se encontra a igreja denominacional organizada. E por conseguinte vemos que hoje tem se cumprido estas promessas. Mas também, neste dia, deve aparecer uma super semente real de Abraão. Irmãos, Abraão teve a sua semente natural chamada Isaque. A fé de Abraão gerou a semente espiritual chamada Jesus. O Calvário, a morte de Cristo, seu sofrimento gerou uma super semente chamada Elias, Bram. Ah, se as pessoas pudessem ver isso daqui, ó. Mas também neste dia deve aparecer uma super semente real de Abraão. Exatamente isso. Será uma noiva real para o filho real prometido. Como disse ontem à noite, não será uma semente natural. Essa foi Isaque. Mas uma semente espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real do filho real de Abraão. Gente, isso daqui, se você começa a comer, isso daqui te dá uma força. Olha, como disse, não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual, que será a semente real da fé real do filho real. É semente real, da fé real, mas do filho real. Se você tiver a fé da semente natural, não vai adiantar. Você tem que ter a fé da semente real. Da fé real. Do filho real. Oh, mas Isaque não era filho? Ele não era o real. Enquanto vocês vê Abraão lutando 25 anos por uma promessa, não era apenas pelo natural, Deus estava só usando ele para aquilo. Deus estava mostrando desta fraqueza, Abraão, quando você está morto, você vai ver o que eu vou fazer com você. Mortificado sim na carne, estava Abraão. E quando ele não tinha nenhuma esperança mais. Tem coisa que ele não pode falar porque é uma classe mista. Mas vocês entendem, Abraão não tinha nenhuma força mais. Abraão era um homem impotente. Cada dia foi piorando, e com 75 ele estava mais ou menos, com 80 ele piorou, e quando chegou 90 ele já estava bem ruinzinho, quando chegou 99 não tinha sobrado nada. Mortificado, a Bíblia diz, na carne, morto na carne, aí morreu na carne. Agora Abraão sai dizendo, o filho vai vir. Tem poder, tem potência natural, Abraão? Não estou nem aí, Deus falou, o menino vai vir. Tem poder natural, meu irmão, minha irmã? Eu não estou nem aí, eu só sei que a promessa foi feita por Deus e Ele cumpre a sua promessa. Você olha para você mesmo, é mortificado na carne, não está com nada. Tem hora que você diz, mas meu Deus, para ser arrebatado, como que eu vou fazer? Ele diz, esse negócio não é com você. Você vem até aqui, porque daqui para frente é comigo. Acaba de morrer o último gole. Acaba. Seca.
A hora que secou, e as veias lactantes de Sara já havia secado tudo uma pelanca. 90 anos, ele com 99, Deus ainda chega perto dele assim com 99 anos e diz: Abraão, anda na minha presença e sê tu perfeito. Deus tirando coisa boa de 99 anos. Oh, minha irmã, meu irmão, ele não pode tirar dos 16, ele não pode tirar dos 20, ele não pode tirar dos 30 anos, ele não pode tirar dos meus 50. Ah, como eu gosto disso. Ele pode chegar na nossa velhice, dar uma espremida, espreme. Ele diz: oh, mas tem o meu aqui ainda. Acabou tudo seu, Osmar, mas agora tem o meu. Acabou tudo seu, mas agora tem o de Deus. Aleluia. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real do filho real de Abraão. Cadê essa semente? Cadê essa super semente, como ele diz aqui, ó, uma semente real, uma super semente. Onde que vamos encontrar isso? Vamos sim, vamos encontrar. Ela está aqui. E ele aparecerá nos últimos dias, e o tempo e o lugar é a promessa que lhe tem sido dada. Quando é, Senhor, essa promessa o Senhor vai manifestar? Será que para frente? Será depois de 2010? Quando é que o Senhor vai manifestar isso? Segundo Malaquias capítulo 4. Então já foi, Senhor. E já aconteceu. Essa super semente já veio para formar a super raça. Super raça que não dá bola para o mundo. Super raça, minhas irmãzinhas iludidas com o modernismo de hoje, uma super raça essa mensagem veio fazer. Super raça, se você tiver esta semente, você é uma super moça para vencer todo o mal que te segue, tudo que te cerca, rapaz. Você é um super moço, nós somos um super homem. Aleluia. Interessante, depois volta para casa. Oh Deus, quão miserável eu sou, um homem desgraçado. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Ele diz: mas espera lá, rapaz, você estava ali todo vitorioso no púlpito, na igreja, perto dos outros, você mostra um papel, você vai para casa choramingar. Você não é da minha super raça? Quando você viu eu chorar dessa forma, eu venci. Você viu eu na cruz como foi? Você viu eu morrendo e não pedindo auxílio de ninguém, mas mandando as mulheres que choravam parar de chorar? Aleluia. Olha, segundo Malaquias capítulo 4, deve aparecer uma mensagem. Que interessante, irmãos. Deve aparecer essa mensagem, que eu acho que é de 64, 65. Fevereiro de 65, William Branham Deus já tinha, através dele, revelado todos os selos, e ele vem aqui e continua falando. Se as pessoas forem incrédulas, elas dizem: ó, nem Elias veio ainda. Nem Elias veio. Ele deixou chance para isso daí, para você cair naquele buracão. Ele deixou, não cai não, pula por cima. Diz: oh, eu estou vendo, Senhor. Ele disse que aparecerá. Não, já apareceu. Ele não podia falar: sou eu. É eu que digo, foi ele. Ele não podia dizer: sou eu. A noiva do dia não pode dizer: sou eu. É ele que tem que dizer, é você. Você que tem que sentir isso dentro de você. Deus falando, é você. Você faz parte. Agora a sua vida, a minha vida vai contar em tudo. Vai contar. Que nós fazemos parte desta noiva, que é a esposa do Cordeiro, que converteu em leão. Já pensou bem? Que esposa é esta? Ela pode saber que é mais do que vencedora. Aleluia. Deve aparecer uma mensagem que sacudirá os corações das pessoas para convertê-las de novo à fé dos pais apostólicos. Deve aparecer. Deve. Então você tem que ter muita fé hoje para dizer: já apareceu, já aconteceu isso daqui.
Não vai aparecer mais não. William Branham tinha que pregar desse jeito, mas já tinha acontecido, já tinha aparecido, já tinha pregado. A mensagem que converte os corações de volta aos pais apostólicos, aos 7 trovões, já tinha sido pregado, já tinha sido revelado. Ele mesmo disse, está revelado nos 7 selos. Você tem que ficar com isso. Amém. Deve aparecer um em cena no poder de Elias. Um que virá à cena como um homem do deserto e terá uma mensagem que de novo enquadrará exatamente com a palavra. Me mostre um lugar que o ministério de William Branham não enquadrou com a palavra. Tudo o que ele pregou, desde a deidade do Senhor, até futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Tudo enquadra com a palavra, está tudo enquadrando com a palavra. Agora só uma super raça, uma super semente pode ver isso, porque você foi gerado da super semente do dia. Você é uma geração da super semente, mas se você for gerado de frango de granja, você é gerado de... Como é que chama aquilo? Onde gera os pintainhos? Chocadeira. Eu queria uma outra palavra. Incubadeira. Oh, meu Deus, não chegou ainda. Incubador, mas não é. Estufa. Estufa. Você é um crente de estufa. Frango de granja. Raça fraca. Peitudo. Comigo ninguém pode. Eu sei. Eu conheço a mensagem. Eu tenho poder. Deus está em mim, frango de granja. Nascido em estufa. Estufa teu peito. Você é de onde você nasce. Nasceu de estufa, estufa o peito. Mas nasce da super raça, da super semente, para você ver. Por isso, o Branham veio e diz na mensagem, aquela mensagem que ele fala das 3 mulheres. Me ajuda aí, porque o título dela fugiu. Não, a outra? Que coisa, meus irmãos. A semente não herdará com a palha. Exatamente ali ele diz, Branham não é denominação alguma. Branham é uma família. E nela, falando do povo, você não entra, nasce. Agora, se você nascer dessa família super, não da natural de William Branham, não, nós somos da super semente, da super raça. William Branham gerou filhos naturais, mas a mensagem dele gerou uma super raça, uma super semente, porque ele veio restaurar e converter nossos corações de filhos aos pais pentecostais. E só uma semente da palavra do dia. Você é uma semente de Malaquias 4. Você é uma semente da super semente de Apocalipse 10, de 1 a 7. Você é uma semente. É por isso que ele diz isto aqui, que é muito bonito. Exatamente isto. Será uma noiva real para o filho real prometido, como disse ontem à noite. Não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual, que será a semente real, da fé real, do filho real de Abraão. Amém. Eu tenho algumas coisas mais para ler, mas vamos ver aqui. O filho prometido, o profeta diz, virá bem depois, bem após esse ministério. O filho prometido. Nós já sabemos que o filho do homem já veio, mas estamos aguardando o filho prometido. Agora o filho prometido, como que ele virá? Vamos aqui. Eu gosto da mensagem do profeta, porque essa daqui enquadra com a palavra. Essa enquadra com o rapto. Dá certinho. Ouvi, mas agora vejo 113. Agora, meu Deus do céu.
O 112, agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta, na forma de carne humana, um homem comum com poeira em suas roupas. E Abraão chamou Elohim. Tinha que ter revelação para encontrar aquele homem chegando perto de Abraão, batendo a roupa, saindo poeira. E Abraão diz, ele é Elohim. Esse homem empoeirado é Elohim. Olha quem chegou na minha tenda, Elohim. Mas só o Abraão sabe disso, irmãos. O Ló não sabe nada. Tem muita gente dentro da mensagem que é lotista. Eles não são abramitas, são lotistas. Eles não sabem desta manifestação de Deus, porque Deus nunca desceu para eles. E o que dói no meu coração é que Deus desceu no tabernáculo branco, Jeffersonville, e as pessoas não perceberam que Elohim estava naquela pele. Elohim estava naquela poeira. Elohim estava tirando carrapicho da barra da calça. Se você entender, Elohim estava lá dentro, ao ponto de dizer, desce lá vocês 7 e traga ele para cá. Olha nas mensagens para você ver, aqueles anjos desceram, tem um parágrafo que diz que foram 7 anjos, desceram. Outro parágrafo diz que aquele 7º anjo desceu e me arrebatou no ar para dentro da pirâmide onde eles estavam. Oh, Deus olhou e disse, olha, aquilo ali é tanto eu. Desce lá e traz ele para mim aqui, traz ele aqui. Ele estava escondido em Cristo, ao ponto que quando entrou naquela coluna de nuvem de anjos, não apareceu brana, apareceu o rosto de Cristo. Se você pegar o parágrafo, não tem que agora está no 7º selo, que ele diz isso, que aqueles anjos tomaram o irmão Brana e levaram para dentro da pirâmide, onde Cristo estava. E ali você não vê William Branham, você vê Cristo. Deus estava em seu profeta e o seu profeta estava em Deus. Eu quero estar em Deus, mas Deus tem que estar em mim. Deus tem que estar em mim para eu poder estar em Deus. Eu não posso estar em Deus sem que Deus esteja em mim. E Deus em mim, Deus em você. Irmão, não é grande mistério assim que não pode nem ver, não. É a sua palavra do dia em mim. É a promessa do dia em mim. A promessa de Malaquias eu creio, a promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7 eu creio, todas as promessas eu creio, mas eu quero ver se eu creio em Apocalipse 10, 8 a 11, que é exatamente quando eu e você, a noiva de Cristo, a super raça, a super semente, está comendo o livrinho revelado. Amém, amém, amém. Aqui, ó. Aleluia. E agora Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde que o fogo ainda não caiu e já aconteceu esta manifestação. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Já faz 40 anos. Tem gente que diz que é mensageiro para a igreja, mas nunca mostrou nada. Então não é. Ele não é, porque nunca mostrou nada. E o William Branham diz aqui, recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Foi só aquela. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Estamos esperando? Vamos dizer, estamos esperando pelo filho prometido. Mais forte, estamos esperando pelo filho prometido. Vamos ver quando é que ele vem? Não é o filho do homem. Estamos esperando pelo filho prometido, porque o filho do homem já veio. Agora estamos esperando pelo Filho prometido. Ele virá bem após os dias deste ministério. Ele será revelado dos céus.
O Filho do Homem foi revelado na terra. Aqui o Filho prometido, que é prometido para a super raça, para a super semente. Esta daqui vai encontrar com ele, porque ele será revelado dos céus. Agora nós vemos isto claro demais. Irmão Brandis, nós vemos isto claro demais. Isso tem que ser. Agora a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica, ele lhes diz, ele mostra que aquela é a coisa para acontecer. Amém. 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 Muito bem. Tem tanta coisa aqui, eu deveria deixar pelo menos uns parágrafos para vocês, que a era de Pérgamo 50, nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra angular, e ela será super igreja, uma super raça, assim que dele se aproxima. Irmãos, se a igreja está em Laodiceia, ela não é super raça, ela é frango de granja. Ela é crente de estufa. Se ela está em Laodiceia, porque ela só é uma super raça, uma super semente, quando ela aproxima dele, que é a pedra de coroa. Aí ela é uma super raça quando dele se aproxima. Eu tenho mais coisas, mas eu vou ter que parar por aqui mesmo, para esse finalzinho. E ele diz aqui ainda, essa é a hora em que estamos vivendo. Amém? Eu creio nisto. Eu creio que Deus tem dado uma mensagem para nos fazer de um verdadeiro corpo de Cristo, mas aquele verdadeiro corpo de Cristo que não escandalizou com um moço rico, não escandalizou com Judas Iscariotes, que estava no próprio ministério dele, ele não escandalizou. Esse é o corpo de Cristo. Ele não importa com o que está acontecendo, ele quer saber é da vida de Cristo nele. Esse é o corpo que forma esta super raça. Tivemos um Cristo semente real de Abraão. Tivemos um Isaac semente natural de Abraão. Mas tivemos um Elias nesta era, a super semente que veio de Abraão também. E você o que é? A noiva é uma super raça, uma super semente, porque ela também veio de Abraão. Pedro diz que vocês são filhas de Sara. E nós somos filhos de Abraão. Viemos lá de trás. Nós não somos de outra raça, não. Somos dessa raça que vai morrendo, vai acabando, pega 99, não está sobrando nada, não tem poder, não tem força, mas diz, mas ele virá nos ares. E essa palavra que está dentro de mim vai cumprir, porque ele virá. Porque eu já vi o cumprimento do Filho do Homem. Abraão já tinha visto aquele cumprimento de Elohim na sua tenda. Aí depois só faltava ele ver isto. Só falta eu ver isto agora. O grande rapto. É para quem? Para a semente real, da fé real, da semente real de Abraão. Irmãos, que Deus nos dê força, nos dê graça. Ninguém vai chegar lá porque eu empurrei, porque eu levei. Todos vão chegar lá pela sua fé em Deus. Pelo que você crê. E se você não crê, você não chega lá. Se eu não creio, eu não chego lá. Fé de rapto que estão nos trovões não é apenas pregado como eu prego, outro pastor prega. Fé de rapto está dentro de você. Nada te impede. Não tem marido que te amarra, não tem filhos desobedientes, não tem esposa ruim. Não tem vizinho mau, não tem colega de trabalho para te amarrar, não tem irmão que peca ao seu lado para te amarrar, nada te amarra. Eu sou um candidato eleito ao céu. Eu não preciso do voto de ninguém para eu ir para o céu. Estou falando no seu lugar. Esta igreja eleita já é eleita. Quando diz que um político foi eleito, acabou, está eleito. Agora aqui não é político, aqui é filho eleito, aqui é semente eleita.
Uma semente eleita foi Deus quem falou. Há uma semente eleita. E esta semente eleita, você vai mesmo. Agora você não vai tropeçar em ninguém. Guarda-te disso. Não tropece em mim. Porque o mesmo homem que você está vendo aqui, que hoje prega e que você chora por amor da palavra e diz que homem ungido, amanhã você falará mal de mim, como você falou bem. É a mesma coisa. Mas aquilo que está dentro de você, dentro de mim, se for aquela genuína semente de Pedro, aquilo que Pedro tinha dentro dele, tudo podia errar, errava ao lado dele, e ele ficou firme até o fim. E quando ele falhou, porque ele diz, todos podem te abandonar, frango de granja não. Jesus diz, então você vai ver se não. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Você cairá em tentação, porque o diabo me pediu para fazer isso. E eu vou deixar de se andar, porque você é muito patudo. Você está dizendo que todos podem me abandonar e você não? Você não é melhor que todos. Por você falar estas palavras, me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante. É Bíblia ou não é? E aí? Diga, Senhor, não quero ser frango de granja. Frango papudo, peitudo, que morre com uma buzinada. Se você dizer assim, pam, frango de granja, crente de granja. Você pensou que era do tabernáculo Brana, você é da granja. Você morreu. Você já pensou bem? Jesus me ajuda. Eu diria, Senhor, isso vai acontecer com meu irmão, com minha irmã? Não deixa eu falar o que eu falei. Não deixa eu fazer o que eu fiz. Mas Deus falou para Moisés, vai e faça. Vai e faça. Deus falou para Sansão, casa com uma filisteia. E agora? E os pais dele não sabiam. Filhinho, queremos que você case com uma filha do Senhor, dentro do nosso povo. E Deus estava dirigindo, casa com uma filisteia, porque eu quero matar todos eles. Casa com ela. Agora tem muitos que casam com a filisteia e morrem. Não mata nada, não mata o pecado da filisteia, não mata nada. Ele casou, foi para a Filisteia, mas depois ficou cego. Isso é 7 eras da igreja, ele perdeu a trança, mas na 7ª era o poder outra vez retornou, começou a formar trancinha outra vez, o poder de novo na vida do Sansão. Aí ele diz, me leva aos pilares centrais desse local. Já é uma Laodiceia cega, mas que morra eu com os filisteus. Ouça-me uma vez mais, Senhor. Deus cumpriu sua palavra. Deus usou Sansão. Não vamos falar muito mal de Sansão, não. É como falar mal de Jonas. O irmão Brando diz, eu não vejo erro em Jonas. Ele fugiu para trás. Eu não vejo mal nele. Precisava acontecer aquilo para mostrar o tipo da ressurreição. Deus queria, tinha que ter um homem daquele jeito, que falhasse, os outros tropeçassem nele. Mas era Deus que estava naquilo. Irmãos, pede a Deus, Senhor, não deixe eu olhar por nenhum problema na mensagem dos pastores do Brasil, da América, lugar nenhum. Não deixe eu olhar para a fraqueza deles, não, porque eles falharam exatamente para muitos de nós cair. Eles falharam, foi para isso. Foi para muitos meter a língua e cair. Deixa de mão, deixa aquilo correr, fique com a palavra, permaneça com a palavra, isso é tudo. Deus veio e diz na era de Pérgamo, eu queria ler isso aqui para você, ele diz aqui, eu sou a palavra, parágrafo 45, ele se apresentou na era de Pérgamo dizendo, eu sou a palavra, você é uma geração da palavra, então você é uma semente da palavra. Senhor Jesus, ajuda meus irmãos, tem misericórdia de mim,
desse povo, conceda-nos a graça de ouvir e permanecer com esta palavra da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em meu coração, onde o Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz despontar a formosura do seu olhar e resplandecerá a semente da luz, o amor que Deus plantou em meu coração, para um dia colher enfim todo o amor que nascer em mim, brotado num jardim. Que é o coração feito por Deus para a redenção, onde a semente da fé traduz que ao renascer